Durante anos, ele foi presença constante na televisão brasileira, um homem de fala calma, túnica branca e um discurso que dividia opiniões. Henri Cristo, aquele que dizia ser a reencarnação de Jesus. Para alguns, um lunático, para outros, um líder espiritual. Mas por trás das aparições engraçadas e dos memes que o tornaram famoso, existe uma história bem mais sombria e bem mais complexa. Invasão de igrejas, prisões, denúncias de lavagem cerebral, seguidores que largaram tudo para viver ao seu lado e uma organização cercada por muros altos, vigilância armada e regras rígidas. Só que com o tempo ele desapareceu da grande mídia, sumiu dos programas, dos debates e deixou a pergunta no ar: por onde anda o Henri Cristo? Será que ele ainda vive como o escolhido? Continua aí com seus discípulos? Ou tudo não passou de um grande personagem que se perdeu no tempo? Hoje a gente vai revisitar a trajetória dessa figura e descobrir o que realmente aconteceu com o Henri Cristo. Eu sou o Marcelo Miros e depois da vinheta eu te conto. Desde que eu me entendo por gente, o nome Henri Cristo sempre apareceu por aí, seja em programas de TV, entrevistas aleatórias ou memes na internet. Ele virou quase que uma figura folclórica do Brasil. E é bem provável que só de ler o título desse vídeo você talvez tenha se lembrado dele e pensado: ué, faz tempo que eu não ouço falar do homem que dizia ser Jesus. Mas você sabe de onde veio essa ideia de que ele seria o nosso grande salvador? A vida de Henri Cristo. Ou melhor, Yuri de Nostradamus. Álvaro Thaís, sim, esse é o nome do nosso personagem, né? Também conhecido como Henri Cristo Thaís, ou simplesmente Henri Cristo. Ele nasceu em Santa Catarina em 1947, se mudou para Curitiba em 1960 e foi lá que Henri começou a atuar como astrólogo, ficando conhecido como Yuri de Nostradamus. Segundo Henri, ao nascer ele foi entregue a um casal alemão católico que sempre o ensinou que o seu pai era seu senhor e o seu Deus e a sua mãe era a terra. O Henri também seria um judeu circuncidado, mas foi criado aí em um ambiente católico pelos pais adotivos. Quanto ao seu nome pouco comum para homens, né, o Thaís, foi na verdade um erro, né? O escrivão deveria ter escrito Theis, né, tá aparecendo na tela como é que seria o nome dele, né, um sobrenome alemão comum, mas acabou registrando a versão abrasileirada e assim ficou Thaís mesmo. Antes de se mudar para Curitiba, dizem que o Henri chegou a se casar e teve 2 filhos e que só depois da separação é que ele deixou a sua cidade natal. No entanto, essa versão não é oficial. Depois de se mudar ali para a nova cidade, o Yuri de Nostradamus acabou ganhando fama relativamente rápido em alguns lugares, chegou a participar de uma grande campanha publicitária e ainda apresentava um programa chamado O Zodíaco e Você na TV Paraná. Ele também se arriscou a fazer previsões durante a década de 70, mas a verdade é que nenhuma delas se concretizou. E foi nessa época que ele começou a se meter em algumas polêmicas, em algumas tretas. Teve uma, por exemplo, com o cantor Carlos Lyra, que declarou que os signos estavam todos errados e resolveu criar uma nova ordem do zodíaco. O nosso Yuri de Nostradamus não gostou nem um pouco disso e mandou um aviso: ou ele se retratava ou seria repreendido cosmicamente. Isso já mostra como o Henri sempre teve uma vibe bem maluca, né? Mas em 1978 a coisa acabou ficando séria. O Yuri foi espancado em Ponta Grossa por um grupo de 10 homens. Segundo o que dizem, a ordem teria partido do dono de um motel da cidade, que também era caminhoneiro e acreditava que Nostradamus estava tendo um caso com a esposa dele. Depois da surra, o Yuri sumiu de Curitiba por um tempo e foi durante a sua peregrinação aí em 1979 que algo, digamos, divino teria acontecido. Ele ouviu uma voz, a mesma que, segundo ele, o acompanhava desde a infância, dizendo que ele era, na verdade, a reencarnação de Jesus. E foi aí que ele reapareceu alguns anos depois em Belém do Pará, já como Henri Cristo, ou Cristo de Indaial, adotando o acrônimo em latim Henri, que significa Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Isso porque, segundo ele, o nome Jesus já estaria muito banalizado. Ai, cada coisa, não? Henri Cristo. Em 1982, já assumindo a identidade de Henri, ele teve um probleminha com a justiça. Foi denunciado por estar usando documentos falsificados, identidade, certificado de dispensa do exército e até um passaporte, todos com o nome Henri Cristo. A confusão não parou por aí. Em 92 ele voltou a causar depois de uma reportagem que o classificava como um verdadeiro picareta. Reza para os fiéis.
e fala sobre sua missão na Terra. Não tem motivo para ser bonzinho como ensinam os falsos profetas. Eu vim aqui como juiz, meu pai me reenviou aqui para julgar a humanidade e instituir na Terra o reino dele, conforme está prometido nas Sagradas Escrituras. E essa história com a justiça se arrastou até o fim dos anos 90, até que o nome dele foi oficialmente alterado para Álvaro Henri Cristo Thaís, colocando um ponto final nos problemas legais, pelo menos no que dizia a respeito ao seu nome. Em 24 de outubro de 2000, o nome Henri Cristo foi incluído em todos os seus documentos, graças ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, só que há pouco tempo, em março de 2024, o seu nome foi mudado mais uma vez, por causa da nova lei brasileira que permite a alteração do nome diretamente em cartório. A criação da SOST. A Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade, a SOST, foi fundada por Henri Cristo em fevereiro de 1982. Isso aconteceu logo depois de mais uma polêmica. Ele invadiu a Catedral Metropolitana de Belém, agrediu o vigário e quebrou algumas imagens. Obviamente, isso levou à sua prisão. A justificativa dele foi de que tudo aquilo tinha sido um ato libertário. No fim das contas, Henri acabou ficando preso por apenas 15 dias no presídio São José Liberto e depois foi liberado. Olha só que ironia, não? Em seguida, retornou a Curitiba, onde a SOST estava provisoriamente instalada. O homem que afirma ser a reencarnação de Cristo logo se tornou conhecido e em pouco tempo já reunia cerca de 100 seguidores fiéis. Mas junto com a fama começaram a surgir acusações da imprensa de coação, lavagem cerebral e extorsão. Uma das histórias que circulam foi de que um cardiologista de 34 anos teria largado tudo, vendido seus bens, doado tudo à SOST e passado a seguir Henri. O problema é que ele foi dado como desaparecido pela própria família e no fim acabou sendo resgatado pela polícia com um psicológico extremamente abalado e cheio de ideias confusas. Diante da repercussão, em 2006 a sede da SOST foi transferida para Brasília, onde passou a ser protegida por muros altos, arame farpado e vigilância armada. Interessante é que aqui onde o Henri Cristo e seus discípulos moram tem uma cerca elétrica. É pro caso se Deus um dia cochilar, dar uma sonequinha, eles estão protegidos. Não dá para esquecer das discípulas de Henri, as suas seguidoras mais fiéis. A maioria mulheres, segundo ele, isso porque elas seriam mais sensíveis às coisas do espírito. Bom, eu estou há 27 anos como discípula do Henri. Que loucura! E a Lara? A Lara novinha. Eu conheci o Henri com 2 anos de idade, que os meus genitores me levaram na presença dele e depois eu me tornei discípula. Sou discípula há 21 anos. Todos os discípulos recebem nomes que começam com a letra A e têm a missão de cuidar dos compromissos do líder. Mas há regras, né? Sexo é proibido, por outro lado, algumas coisas são liberadas, como beber, por exemplo. E como esquecer dos vídeos em que elas aparecem cantando? Como já vimos desde o começo, o Henri sempre teve seu espaço na TV aberta, isso continuou ali ao longo dos anos, ele participou de vários programas, com destaque para o Pânico, né, que fez diversas matérias dedicadas a ele. Era no português que chegou aqui no Brasil, não sabia como é que funcionava o telefone daqui, ele colocou a cabeça dentro do sanitário e puxou a descarga. Alô, Portugal, aqui está chovendo! E podem falar o que for, mas o cara já protagonizou momentos épicos na TV. Quem não se lembra do debate dele com o Padre Quevedo? Aquela cena clássica, né, do padre mandando o Henri quebrar o dedo dele e a resposta do Henri, então, puro entretenimento, né, puro suco dos anos 90 aí, anos 2000 da TV. Te dou $10.000 se dobras este dedo. Ánimo, Ratinho, mostra teu poder. Eu não vou mexer no dedo dele porque ele é um dedo imundo, eu sei onde é que ele anda metendo esse dedo, portanto, por esse motivo, eu não vou mexer no dedo dele. Agora eu queria Ratinho. Mas e hoje, hein? Depois de tanto tempo longe dos holofotes, como será que tá o Henri Cristo? O que aconteceu com ele após esse sumiço da grande mídia? O que aconteceu com o Henri? Hoje em dia tá meio difícil ver um Henri nos canais de televisão, mas apesar disso ele continua levando a vida normalmente ao lado dos seus discípulos. Para ter uma ideia, esse ano mesmo saiu uma matéria sobre uma mulher que largou tudo para segui-lo. Há pouco mais de um mês, o Serjão dos Foguetes e o Muca fizeram um vídeo trocando uma ideia aí com o Fake Cristo.
Queria saber a visão aí que o senhor tem dessa guerra que está acontecendo. Isso pode escalar, ficar uma coisa mundial? Como que é a visão que o senhor tem? Eu quero vos dizer, sóis ateus, quero vos dizer que eu, até 1979, era ateu, ferrenho ateu. Acredito que essa tenha sido a entrevista mais recente do INRI. Nela ele respondeu perguntas atuais como se acredita ou não na existência de vida em outros planetas. Como o senhor enxerga se tem vida em outros planetas ou só aqui no planeta Terra? Excelente pergunta. É claro que tem, pois Deus é onipresente. Ele dá vida para cada estrela, cada planeta, mas vida de terráqueo só aqui. Lá tem vida que ele dá ao Senhor. Se tu pensas, eu disse que o Senhor é maior que o universo. E o Serjão ainda leu a Bíblia. Olha só, quem diz que o INRI não faz milagre? Com efeito, se a verdade de Deus, pela minha mentira, cresceu para a glória sua, porque sou eu assim julgado como pecador. E porque é... Só isso? Confessou, não confessou? Sim. Então se ele é mentiroso e tu acredita, tu é um idiota. Serjão leu a Bíblia. O líder religioso ainda mantém o seu canal no YouTube, o Henri Cristo TV, e ainda existe um tal de Mepic, que tem aí um canal no YouTube que vive postando conteúdo sobre o INRI com frequência. Aí a sigla significa Movimento Eclético Pro Henri Cristo. E eles ainda divulgam links do Instagram, site oficial e até TikTok aí do Poderoso. Ou seja, né, INRI, que atualmente está com seus 77 anos, continua ativo nas redes sociais, independentemente de qualquer coisa, segue por lá, dizendo que previu uma explosão nuclear e postando conteúdos diversos para seus seguidores. Concorde ou não com ele, o fato é que Henri Cristo se tornou uma figura icônica na cultura brasileira. Mas e aí, você se lembrava do INRI e fazia ideia de que ele continua mais ativo do que nunca aí nas redes sociais? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. E se tem algum momento com o Henri Cristo que você, fora esse do Padre Quevedo também, que você lembra que foi épico, talvez a gente pode trazer uma lista aqui dos momentos, dos melhores momentos do Henri Cristo na TV, né? Seria uma boa também. Lembrando que a gente tem vídeo todos os dias no canal. Até o próximo. Tchau.